Bom dia, boa tarde, professor. Parabéns pelo triunfo. É muito jogo, tem que estar aqui todo o tempo. Parabéns pelo triunfo, pela classificação. Faltam 2 jogos para poder fazer história, continuar fazendo história. Ser o primeiro nordestino a se classificar à segunda fase do Brasileirão. Qual é o sentimento? E vencer uma equipe que foi bicampeão de Libertadores, uma equipe fortíssima no cenário, com tanta autoridade, tanta personalidade, tudo aquilo que a gente vem rememorando de todas as outras coletivas. E hoje o Bahia entrou em campo e jogou seu jogo, não tomou conhecimento, venceu com autoridade. Por favor, uma avaliação do senhor a respeito desse jogo perfeito da tarde, do dia de hoje. Grande João Bahia, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelos elogios também. Nós já fazemos história, né? Nós já não... É o primeiro grupo do Bahia feminino que não será rebaixado, então isso já é uma grande história. Desde o início nós sempre visamos estar entre os 8 e permanecemos boa parte da competição. Temos ainda 2 jogos muito difíceis. O campeonato ele tem 16 equipes, então é tudo muito próximo, então os níveis eles ficam cada vez... Todo jogo acaba sendo uma final. Falou muito bem, Ferroviária é um time muito sólido, com atletas de alto gabarito. Eu diria que talvez dentro do mercado aí para esse ano, Cruzeiro e Ferroviária foram as equipes que foram no mercado de uma maneira mais agressiva. Nós tínhamos, você vê, um banco de grande qualidade. E a gente veio para fazer hoje o que a gente planejou fazer desde o ano passado. Só que é degrau por degrau. A gente tem convicção disso. Cada jogo nós buscávamos uma evolução. Então, já aconteceu, por exemplo, contra o São Paulo. A gente conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom. Aí tomamos um gol, houve uma destabilizada. Hoje tomamos o gol, continua. Porque é uma coisa que eu tenho falado muito para elas, faz parte. Errar lances, tomar gol faz parte da profissão, assim como de um carteiro possivelmente ser mordido por um cachorro. É mais ou menos assim. Então eu vejo que a gente veio para fazer o que a gente planejou ao longo do ano, com algumas oscilações de um grupo emergente, né, que veio de uma 2 e está buscando se solidificar cada vez mais. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Agora é comemorar bastante, fazer o nosso descanso e depois pensar nos próximos adversários, um de cada vez, com uma mesma humildade, com o mesmo pé no chão, mas com muita ambição e muita vontade. Boa tarde, Felipe. Importante você falar disso hoje, da partida que foi hoje. Agora, com a Raíssa aqui fora, ela falou da importância de ocupar espaços como o de hoje, né? O palco da Arena Fonte Nova. Eu queria que você falasse sobre essa importância. Hoje foram mais de 2.600 pessoas aqui acompanhando o time feminino do Bahia, né? Queria que você falasse isso para as próximas fases, né? Quem sabe aí o Bahia voltando a jogar aqui, fazendo o seu mando aqui, tanto na Fonte Nova ou talvez em Pituaçu com o retorno do estádio, mas o quão importante é o apoio da torcida, né, nesse momento histórico que vive a equipe. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Nosso triunfo de hoje, ele transcende os 3 pontos, ele transcende ficar entre os 8. É um triunfo muito grande, porque, como eu falo há muito tempo, as mulheres foram proibidas de jogar futebol. E a gente, no futebol feminino, tem buscado conquistar espaços. Espaços de fala que a mulher merece e sempre mereceu. Só que por conta de um histórico de um país completamente patriarcal e machista, é muito mais difícil. Então, estar aqui hoje, como eu falo, a gente está rompendo muitas barreiras culturais e a ideia é continuar fazendo isso. A energia dessa torcida, e é sim a torcida que mais vibra, porque é impressionante, como você sente dentro do jogo essa energia. É importante, por vezes nós vamos em outras cidades e distancia da massa de vivenciar aquilo lá, por conta, seja da parte geográfica, seja de alguns horários, então é completamente importante. A diretoria do Bahia acertou mais uma vez, e eu sei que tem feito muitos esforços para que isso aconteça com mais frequência. Olhando lá dentro o campo, você vê como que ele, por conta das chuvas e de como tem sido o clima, atrapalha um pouco para que o gramado se regenere. Então é necessário, sim,
melhorar isso daí para o gramado, para o masculino, para o feminino jogar bem, mas é importante cada vez mais, seja aqui, seja no Pituaçu, que nós nos sintamos cada vez mais em nossa casa, como hoje foi possível. Então, muito obrigado por eu poder falar dessa nossa luta do futebol feminino. Felipe, parabéns pelo triunfo no dia de hoje, um triunfo importante para encaminhar a classificação. A gente estava falando com Raíza lá fora, e ela disse que você, desde o início, falava que o Bahia ia fazer uma campanha histórica, entre uma das melhores campanhas. Por que essa convicção desde o início do projeto? Poxa, sua pergunta, ela me arrepia, me emociona. Quando eu opto por vir para o Bahia, ao convite da Carol, ela já havia me sondado anteriormente, e eu vim de um time, nós fomos campeões brasileiros sub-20, eu saio de lá praticamente classificado na semifinal, e eu não penso duas vezes em vir para o Bahia, porque eu vejo uma organização de SAF que eu nunca vi antes, e eu participei da SAF do Cruzeiro, inclusive uma SAF muito boa. Eu via um projeto muito ambicioso, que tem por trás o Grupo City, que tudo que faz, busca fazer com muito profissionalismo, muito primor e grande qualidade. A história da Carol por si já é uma história muito vencedora e isso também me dava essa confiança. E quando eu vejo os atletas, eu acompanhei desde a primeira sondagem, eu acompanhei todo a A2 do Bahia, acompanhei muito de perto. Falei, cara, tem muita jogadora com vontade, com raça, com determinação para vencer. Isso daí, atrelado à nossa possibilidade, por já estar no futebol feminino há muito tempo e conhecer o mercado, de saber que nós íamos trazer atletas que seriam determinantes para as ações, para ser a cara do Bahia. Brigador, com ousadia e reverência para ir para cima. Então isso daí já me dava essa convicção lá atrás. Eu sabia que ia acontecer, que nós teríamos caminho, mas o que me leva a ter essa convicção é tudo que nós construímos e através de muito trabalho e muita humildade. Ainda não atingimos esse objetivo, estamos cada vez mais próximos, mas é importante salientar de que se continuarmos assim, e como eu falei lá atrás, o João esteve inclusive em algumas entrevistas lá na época do Baiano e também na época da Ladies Cup, nós pensamos muito grande e não é só para agora. É para o próximo ano, e para o outro, e para o outro. Então, basicamente, isso tem trazido essa convicção de que nós podemos cada vez mais coisas grandes e, de novo, com muita humildade, muita perseverança e olhar focado no nosso objetivo final e maior. Felipe, você falou muito de perseverança e de toda a questão que permeia o seu trabalho. Eu quero voltar à questão de campo. Hoje a gente vê, já tem um tempo, né, que a Nalon assumiu a posição da Ayla na quarta zaga e que você, eu até brinquei com o Antônio Jacques na transmissão, fez uma pegadinha no malandro, escalou a Suelen de lado na escalação do make-off oficial do jogo, veio a Suelen de lateral, mas a gente sabia que a Ari por ali ia fazer aquele jogo. Explica um pouco essa dobrada da Ari com a Raíssa pelo lado de campo e como isso tem melhorado a cada jogo e como é que você tem trabalhado essas dobras. Primeiro eu preciso falar novamente da força do grupo que eu falava lá atrás. A gente tem trabalhado G1, G2, G3 e a maior dificuldade tem sido fazer com que as atletas que não são nem relacionadas, que elas acreditem tanto quanto que aquelas que são titular. Porque o campeonato, ele tem muitos jogos, tem cartões, tem substituições, tem lesões e nós sempre precisaríamos de todas. E eu sou enfático quando eu falo isso para elas. A nossa necessidade de que todas estejam muito prontas. Nalon, uma atleta de grande qualidade, uma boa leitura, uma zagueira que joga predominantemente com seu pé esquerdo, isso facilita muito algumas ações de construção. Você falou da Ayla, uma atleta que, além de uma história fantástica que tem no Bahia, veio um processo evolutivo muito grande de construção, uma cobertura de profundidade sensacional, uma vibração, uma garra. Quando a gente monta o time, a gente pensa no que o adversário pode trazer de estratégia, quais são os pontos fortes que esse adversário pode trazer e quais são suas vulnerabilidades.
A partir daí a gente estuda, conversa a comissão e tenta traçar alguns modelos. Hoje nós buscamos ter uma centroavante com característica mais de referência, que é o caso da Gica, e de sustentação, que inclusive entrou muito bem, fez um ótimo jogo, e uma atleta de criatividade e mobilidade por dentro, que era o caso da Luana, para ter muita liberdade. E aí a ideia era apoiar pelos dois lados com as laterais, dando um ênfase desse lado aqui esquerdo para a Ariane e Raiz. A Ariane tem vindo, é uma das que lá atrás esteve em G3 e a gente muito trabalhando. Para mim já vem há 2, 3 semanas sendo uma das melhores dentro do nosso treino. E nós sabíamos que isso ajudaria bastante. E a ideia era explorar também um pouco mais o corredor lateral da Fátima Dutra, inclusive uma ótima lateral, porque ela dá um apoio quando a Darlene puxa para dentro para gerar uma fixação e flutuação, ela dá um apoio e seria vulnerável. Conseguimos explorar isso daí muito bem. Então, basicamente a estratégia era essa, era explorar essa vulnerabilidade das costas que a Ferroviária trazia e a importância do grupo, estar preparado para isso. Quando a gente faz a troca entre a Cássia e o Andy, era justamente para que a gente conseguisse criar essas ações para a transição, como foi acho que o terceiro gol da Raíza. E as atletas merecem demais isso. Nós temos atletas muito trabalhadoras, atletas muito voluntariosas e cada vez mais elas entendendo essa força do grupo, uma correndo por todo mundo, da comissão, das atletas, por suas famílias, nós vamos escalonar e subir cada vez degraus mais altos. Felipe, de novo uma decisão da arbitragem um pouco polêmica, né, em um jogo do Bahia. A gente lembra ali da segunda rodada contra o América Mineiro, o Bahia teve a Yane expulsa por um lance polêmico, você bateu no ponto da arbitragem e hoje novamente, né, outra atleta expulsa por outro lance polêmico, dessa vez a Wendy, após sofrer um pênalti, né, a arbitragem disse que ela tinha simulado no lance. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Teve a questão hoje também do gol anulado no primeiro gol do Bahia. Não sei se o que você viu do lance, se achou que foi para falta ou não, mas que comentasse um pouco sobre a arbitragem. Muito obrigado pela sua pergunta, porque ela é demais importante. E eu vou tentar aqui sair da figura de treinador do Bahia e entrar na figura de aficionado pelo futebol. O futebol todo, masculino e feminino, tem sofrido com a arbitragem. Com frequência, com ou sem VAR. É necessário que algo seja feito. É necessário repensar a forma da arbitragem. É necessário rever o excesso de autoridade muito déspota que existe dentro da arbitragem. E é importante que a gente tenha a clareza de quando isso e como isso interfere negativamente no futebol. Hoje, como você falou, para mim, e eu quero olhar no vídeo, mas foi pênalti claríssimo, não bastando o pênalti claro, o cartão que nos prejudica em relação à sequência competitiva e a ausência de critérios. No gol anulado, ela coloca uma falta da Suelen. Nós tivemos várias ações similares desse tipo de carga e que ela não deu, inclusive nos deu cartão por conta disso. É necessário rever, eu acho que foi muito bem gravado, é só olhar como querem, por vezes, eu na minha carreira agora perdi a conta, agora eu tenho 5 ou 6 cartões no somatório. Parte dessa arbitragem aqui estava em minha expulsão, que foi completamente distorcida. É a maneira que é feito. Chamaram para dar um cartão na Ângela, o que foi falado, que a Ângela está chutando bola, essas coisas. Primeiro, que está dando um apoio, uma força quem está por fora, completamente distorcida dentro do que está no jogo e vai se perdendo. Então, é necessário rever. Falei aqui do jogo, mas, teve ontem Grêmio e... Quem foi o adversário? Fluminense. O pênalti foi muito pênalti, gente. Muito pênalti. A própria Ferroviária, eu falei lá atrás, Ferroviária no primeiro jogo, o segundo jogo, teve um gol que foi da Katiuska, eu não lembro eu acho que foi, ela ataca lá, tinha sido gol, anularam um gol, e isso está atrapalhando a competição. Isso está prejudicando o resultado e influenciando diretamente no resultado.
é necessário rever. Espero que as autoridades, espero que os profissionais competentes disso sentem-se para falar, discutam o futebol. O futebol aumentou velocidade de bola, a bola é mais veloz, os atletas são mais intensos e ainda há uma árbitra correndo lá dentro sozinha. Se vão ter 2, já estudaram isso? Eu não sei. Infelizmente, eu não entendo disso. Eu entendo um pouquinho sobre futebol e nesse pouco que eu entendo de futebol eu vejo que é necessário fazer alguns ajustes. Obrigado.